como que as pessoas que estão ali convivendo junto com quem tem Alzheimer, como que elas podem lidar da melhor forma possível? Uhum. Então, eu percebo, né, convivendo, tratando, né, conversando sobre doença de Alzheimer, que a família sofre muito, né? Então, de ver, né, um declínio progressivo, quer dizer, a pessoa vai progressivamente esquecendo, Uhum. isso causa um grande sofrimento. Mas o que aumenta esse sofrimento? Né? Não conhecer, não saber que o que você está fazendo é o melhor possível para aquela situação. Uhum. Né? Então, eu acho que a doença de Alzheimer é uma doença do paciente e da unidade familiar. Uhum. Muda a relação dos cônjuges, muda a relação com os filhos. Quer dizer, a família fica doente. E eu acho que pela progressão da doença, né, por não ter um tratamento curativo, todo mundo que vive isso tem que ter muita... Você está assistindo a um corte do Conversaria Podcast. Dê o like, dê o hype e se inscreva no nosso canal. E além disso, a gente tá com uma parceria com o Léo Knorr, que inclusive é o nosso personal. A gente tem um link na descrição que é um forms para você preencher e participar da consultoria dele. Ele vai te dar uma prescrição de treinos personalizados. Além disso, ele vai te dar sugestões de alimentos que você pode utilizar para te auxiliar nesse processo de emagrecimento. Então corre no link da descrição e preenche o forms agora mesmo. Resiliência. Aceitar. Né? Que a gente não consegue mudar tudo. Que a gente não consegue fazer com que as coisas sejam como a gente gostaria que elas fossem. Então, envolve muita resiliência, aceitação. Mas nesse processo, muitas vezes a pessoa consegue ter uma sensação boa, assim, olha, eu estou fazendo tudo o que é possível. E aí, eu sou especialista em doenças degenerativas, né? E eu recebo, assim, inúmeros pacientes, inúmeras famílias, segundo opinião. E eu divido, assim, em dois grandes grupos, né? Aquelas pessoas que falam assim, olha, né, no meu pai, né, na minha esposa, no meu marido, nós vamos vencer a doença. E essas pessoas sempre acabam sofrendo, né? Porque a doença é progressiva. E, infelizmente, não tem um tratamento curativo. E essas pessoas que tentam lutar contra o que é invencível, imutável, elas acabam sofrendo. Agora, tem um grande grupo de pessoas que buscam oferecer qualidade de vida para o doente. Olha, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, não vai sofrer. Vai viver uma vida boa, não vai ter desconforto, não vai ter dor, não vai ter sofrimento psíquico. E, muito frequentemente, conseguimos alcançar, né, esse alvo, vencer essa batalha. Então, eu acho que a doença ela causa sofrimento. Impossível dizer que não. Acho que vocês vivem isso. Por outro lado, você tem que saber qual batalha você vai escolher lutar. Se você escolher uma batalha que eu vou dar conforto, a pessoa não vai sofrer, coisas ruins aconteceram. Mas vamos tentar tirar o melhor disso, né? Tem um ditado que a vida traz limão, a gente tem que fazer a limonada, né? Sim. Não adianta ficar com amargo, com ácido na boca, reclamando do ácido, né? Então, eu acho que essa visão da família é importante, né? Porque a gente médico, né, e neurologista, então, né? Eu sou um neurologista, a gente foca muito na doença, né? No remédio, né? No remédio para memória, para agitação, para sono. Mas a gente esquece que a doença é muito mais do que isso. É uma doença da unidade familiar. E eu acho que eu chamo isso de psicoeducação, né? Educar as pessoas para o jeito de lidar com isso. Então, eu tenho vários profissionais que trabalham comigo, mas uma pessoa que eu gosto muito, né, que é uma psicóloga, que me ajuda exatamente nesses pontos, né? As famílias, elas conseguirem ver a doença de uma forma mais amena. Sim. Né? E aí, né, mudar o foco, né? De, olha, eu vou vencer a doença, a pessoa não vai piorar para... Né, o meu parente não vai ter sofrimento, vai ter o mínimo possível. E aí a gente consegue ir amenizando esses sofrimentos, né, tornando as coisas mais leves. Que eu acho que esse é o grande segredo, né? Essa é uma grande fórmula de conseguir conviver com isso. Porque senão,
fica, assim, um sofrimento intenso. Sabe aquele estresse em que você vê um leão? Na hora seu corpo reage ao leão. Só que você mora com o leão. Todo dia tá lá o leão. Todo dia tá o estresse. Então, acho que isso não tem ser humano que aguenta isso, né? E é por isso que as pessoas entram em colapso, em burnout, em fadiga. Ficam doentes, às vezes, os familiares. Sim. Eu lembro, acho que é até legal, assim, porque a gente tem duas realidades que tiveram Alzheimer, né? A sua avó que está com Alzheimer e meu avô já faleceu, mas ele teve Alzheimer, acho que nos últimos 8 anos de vida, assim. E acho que provavelmente foram realidades completamente diferentes, né? Isso que é uma dúvida minha. O Alzheimer, ele tem tipos diferentes ou ele se desenvolve cada pessoa de uma forma única, assim? Como que funciona esse desenvolvimento da doença na pessoa? Vamos lá, então. Acho que esse ponto ele é fundamental, né? A doença é a mesma. As pessoas são completamente diferentes. Sim. O ser humano é único no pensamento, né, no aprendizado, nas referências. Então, a doença de Alzheimer é uma doença em que você vai tendo, na grande parte das vezes, uma perda progressiva da memória recente. Então, a pessoa lembra bem as coisas do passado, mas tem dificuldade em fixar coisas novas. Sim. Então, o que acontece? Ela começa a repetir várias vezes a mesma coisa, perguntar. Você conversa com a pessoa, né? Depois de algumas horas ela não lembra. Ela perde objetos pessoais, não lembra onde guardou. Começa a ter dificuldade de se localizar. Então, se perde numa rua, não sabe um caminho. Esse aí foi a primeira coisa que a gente percebeu do meu avô. Tem 3 coisas que são muito precoces, assim, que é dificuldade em lidar com as finanças. Começa a ter erro na hora de pagar a conta, né? Eu sei que agora, assim, os golpes financeiros estão muito bem estruturados, né? É difícil não cair, mas cair em golpe é um sinal de alerta, assim, né? Porque a gente tem que sempre ver como é que tá, né, a cognição. Não conseguir tomar remédio, esquecer de tomar remédio. Tomar remédio parece ser uma coisa muito simples, mas você tem que voltar no tempo mentalmente. Olha, eu acordei hoje de manhã, tomei meu remédio de pressão. Né? Se eu não consigo fazer isso, né? Voltar no tempo mentalmente, que é memória recente, chega meio-dia, eu me pergunto, tomei meu remédio? Não sei, não lembro. Toma de novo ou não toma, e aí, né? Então, esses sintomas, eles são muito típicos da doença. A doença tem muitas formas atípicas, né? Formas que a pessoa tem problema na linguagem, não consegue achar palavras. Tem formas que a pessoa tem mudanças de comportamento, que é irritada, agressiva, apática, triste, ansiosa. Tem formas que a pessoa tem dificuldade visual. Ela não consegue, por exemplo, assim, pegar uma coisa baseada na visão. Ela tem dificuldade de processar espaço, então começa a cometer erros na hora de dirigir. Ela desaprende a fazer baliza, por exemplo. Começa a ralar o carro. Então, tem formas muito atípicas, né? Para ralar o carro, ó, cuidado, hein? E aí, a doença ela é a mesma. Por que tem a doença? Tem um acúmulo anormal de 2 proteínas no cérebro. Uma que chama beta-amiloide e uma que chama tau. Essas 2 proteínas, elas vão alterando a função dos neurônios. Na imensa maioria das vezes, dos neurônios de uma parte do cérebro que chama hipocampo. Hipocampo é a região que faz novas memórias. É uma região que é importante para aprender coisas novas. Então, a doença de Alzheimer, ela pode ser resumida, claro que todo resumo não é completo, como uma perda progressiva da capacidade de aprender informações novas. Eu reagi às suas informações porque, assim, eu fui checando, fui dando check em tudo que o senhor estava falando e linkei com a minha avó. Porque a minha avó ela sempre teve dificuldades de aprendizado, desde lá da época do sítio, em que ela trabalhava colhendo café. Isso aí já era notório. Mas um dos episódios que, inclusive, eu já até contei aqui, mas que foi um sinal de alerta, foi que, assim, o carro dela tinha aquele antifurto, aquele botãozinho que corta a energia do carro, né? Ela sabia. Ela era a cabeça da casa, né? Ela que cozinhava e ela que dirigia. Meu avô não tinha carteira. Então, era ela motorista do rolê. E aí, um dia,
ela tava na minha casa e ela precisou pegar o carro pra ir pra casa dela. Ela catou o carro, foi. Daqui a pouquinho, ela tava lá em casa batendo palma, porque ela falou, o carro parou. Eu falei, mas como assim parou? Parou, vó, acabou a gasolina? Ela, não, eu não tô achando o botãozinho lá que corta a energia do carro. Uhum. Falei, o segredo? Ela, o segredo. Falei, mas como é que você não sabe? O carro é seu? Você é a única pessoa que sabe isso aí. Mas a gente sabia, lógico. E aí isso aí já foi um start. Outra coisa que o senhor falou foi a questão do bater o carro. Teve uma época que minha avó arranhava o carro em qualquer lugar. A garagem dela, apesar de caber o carro normalzinho, é um pouquinho estreita. Mas assim, a pessoa que dirige lá e tá acostumada... Entra facinho. Entra facinho, mas assim, começou também a arranhar o carro. E aí foram aparecendo sinais e aí que a gente falou, tem alguma coisa errada. Apesar que minha avó sempre demonstrou